Hoje nós podemos dizer, como disse o servo do passado: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, que significa pedra de socorro ou pedra de ajuda. Ebenezer é o nome dado a uma pedra memorial erigida por Samuel para marcar o local onde Deus ajudou a Israel a derrotar os filisteus ao norte de Jerusalém. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem. Ele chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. 1 Samuel 7:12. Irmãos, é com grande alegria que nós comunicamos que a partir do segundo domingo do mês de agosto, dia 9/8, nós estaremos retornando aos nossos cultos presenciais. Para isso, nós apresentaremos um protocolo de retorno das atividades da PIPQ, Primeira Igreja Presbiteriana em Queimados. Primeira fase: dinâmica de funcionamento, utilização de 30% da capacidade do templo, medição de temperatura na entrada das dependências da igreja, exigência do uso obrigatório de máscaras, distanciamento de 2 metros entre as pessoas e a higienização com álcool em gel ao entrar e sair dos espaços religiosos. Orientamos que cada pessoa leve de casa sua garrafinha com água. Dinâmica de funcionamento: duração dos cultos de no máximo 60 minutos, com divisão por faixa etária. Cultos presenciais somente aos domingos. Culto matutino de 9 às 10 horas da manhã. Participação das pessoas com idade igual ou acima de 50 anos. Culto vespertino, pessoas com menos de 50 anos. Horário de 19 às 20 horas. O templo ficará o mais arejado possível e será higienizado ao final dos cultos. Cultos públicos. Será apresentado no período de prelúdio um vídeo com boas-vindas e orientações sobre as medidas preventivas adotadas para todas as dependências da igreja. Os irmãos irão acompanhar os louvores utilizando máscaras. Os pregadores e dirigentes não irão cumprimentar os irmãos ao final dos cultos, como de costume. Observações finais: deveremos também evitar aglomerações antes e após os cultos e também reuniões em salas da igreja por parte de sociedades, diretorias e ministérios. Pessoas dos grupos de maior risco ou que tenham sintomas de gripe são orientadas a participarem apenas virtualmente das celebrações, não podendo estar presentes nos locais físicos. Também devem permanecer em casa pessoas que apresentam sintomas gripais, febre e que testaram positivo para o Covid-19, observando o período de quarentena de 14 dias, ou que tiveram contato com alguém contaminado, observando o período
de 14 dias. Nessa primeira fase de flexibilização, não retornaremos com as reuniões presenciais das sociedades internas, ministérios de casais e EBD. Os cultos semanais continuarão sendo transmitidos online. Nesse período, recomendamos que as crianças, para a segurança delas e dos demais presentes, não devem ser levadas ao templo. Irmãos, estamos alegres porque até aqui nos ajudou o Senhor. E fica pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Boa noite, povo 100%, alvos da graça e da misericórdia do nosso Deus. Na noite deste dia nós vamos meditar na palavra do nosso Deus, que se encontra no livro de Salmos. Salmos
145, versículo 21. Diz assim a palavra do nosso Deus: profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome para todo sempre. Amém. Amado Deus, eterno Pai, nós queremos na noite deste dia te agradecer pela oportunidade de estarmos diante de Ti. E ainda, Deus, diante de Ti nós te suplicamos para que o Teu Espírito Santo possa iluminar, ó Deus, as nossas mentes, os nossos corações, ó Deus, de forma que, ouvindo a Tua palavra, Deus, ela produza, ó Deus, tudo aquilo que puder, ó Deus, em nossos corações, ó Deus, nos transformando, nos renovando, nos admoestando, nos ensinando, ó Deus, a Te seguir, ó Deus, a Te adorar, a buscar, ó Deus, o Teu reino e a Tua justiça em todo o tempo, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, minha irmã, eu li apenas o último versículo desse Salmo de número 145. Possui 21 versículos e é um salmo em que Davi expressa o seu desejo e a sua necessidade de louvar e bendizer ao Deus Todo-Poderoso. O versículo 1 inicia dizendo, que ele sabe quem é Deus e Deus é rei sobre a sua vida. Desta forma, ele entende que deve louvar continuamente. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome. Mas louve o seu santo nome para sempre. Para sempre. Começa aqui, quando alcançados pela graça e pela misericórdia de nosso Deus, e se dará continuamente na presença do nosso Deus na eternidade. Davi entendeu isso. Davi, por isso ele expressa a necessidade de exaltar, de louvar, de bendizer a esse Deus maravilhoso. E se nós formos ler os Salmos 145, nós vamos entender que nós temos um chamado ao louvor. Se nós dessemos um nome hoje a essa mensagem, seria chamados ao louvor. E nós somos chamados ao louvor, ao louvor do Deus Santo, do Deus Todo-Poderoso. Como nós dissemos, Davi entendeu e Davi descreveu esse Deus. No seu versículo 3, ele diz que a grandeza do nosso Deus é insondável. No versículo 4, fala dos poderosos feitos. No 5, fala do glorioso esplendor da sua majestade e das suas maravilhas. O 6 fala do poder dos teus feitos tremendos e da tua grandeza. O 7 fala da muita bondade e da justiça. O 8 fala que Deus é benigno e misericordioso, tardio em irar-se e grande em clemência. O 9 fala que o Senhor é bom para todos e suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Ou seja, Davi entendeu, compreendeu a grandeza de quem ele diz que louvará, de quem ele bendirá em todo o tempo. Davi era rei sobre Israel, sobre o seu reino, e naquela época Israel era um reino grande, poderoso, que era respeitado pelos adversários. E mesmo sendo esse que detinha todo o poder, que detinha o domínio dessa nação, ele reconhece que acima dele, entronizado numa posição de destaque, numa posição em que deve ser louvado, que deve ser bendito, que deve ser adorado, estava esse Deus. E a gente, conhecendo a história de Davi, nós vamos entender que Davi experimentou todos esses atributos de Deus. A sua bondade, a sua misericórdia, a sua longanimidade, a sua clemência, a grandeza de Deus operando em favor de Davi.
Então esse salmo nos convida a louvar a esse Deus. E aí eu gostaria de destacar pelo menos 3 aspectos. O primeiro aspecto é que nós devemos reconhecer a quem nós entronizamos, a quem nós damos essa posição de destaque nas nossas vidas. Equivocadamente, erradamente, quando nós andávamos, errantes, quando nós éramos inimigos, quando nós éramos desprezíveis, quando nós nos fazíamos opositores ao Deus Santo e Deus Todo-Poderoso, nós não entendíamos isso. Mas a partir da graça e da misericórdia com que Ele nos alcançou, nós passamos a reconhecer esse Deus. Nós passamos a, conforme o salmista nos fala, a meditar nas grandezas dele. Versículo 5 fala de que ele vai meditar. O 6 fala de que ele vai contar as grandezas. O 7 fala de que ele vai divulgar a memória de toda a muita bondade de Deus. E ainda fala que com júbilo celebrará, ou seja, com extrema alegria, com extrema felicidade, ele vai anunciar esse Deus. Ele vai anunciar as obras desse Deus. Ora, reconhecendo esse Deus, nós assim o faremos. Mas se equivocadamente nós ainda estivermos dando toda a atenção, todo o destaque à nossa carreira, às nossas conquistas, a quem elegemos ou em quem votamos, a quem nutrimos, em quem nutrimos alguma esperança, então nós estaremos dirigindo nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa alegria a quem não merece, a quem nada pode, a quem, segundo o salmista, não tem uma grandeza insondável, a quem não é benigno e misericordioso, a quem não é bom para todos. E a palavra de Deus já nos diz que só há um bom. E esse é o nosso Deus. O nosso Deus que com bondade e misericórdia nos alcançou, nos atraiu, nos redimiu, nos resgatou, segundo a palavra dele, das trevas para a sua maravilhosa luz. Ora, se antes nós andávamos errantes, agora não, agora nós fomos encontrados, nós fomos achados por esse amor e por essa misericórdia. O versículo 9 nos fala que o Senhor é bom para todos e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Ora, Deus é bom indistintamente. É bom para mim, é bom para ti, é bom para aquele que lá fora não conhece a Deus, aquele que é ímpio, aquele que é alguém que ainda não conhece as grandezas do nosso Deus. Deus é bom em todo o tempo. Prova disso, se nós pararmos e analisarmos, é que o sol nasce para todos indistintamente. A chuva cai, não cai só no quintal, no terreno, na plantação daquele que, alcançado pela graça e misericórdia, foi transformado. Não. Cai lá, mas também cai no quintal do ímpio. De forma que Deus não faz acepção com a sua bondade. E nós chamamos isso da graça comum, a graça comum de Deus que indistintamente alcança a todos. Deus é bom, bom o tempo todo. E só Ele é bom. O salmista já nos alerta. Ora,
É interessante que Oséias, seu capítulo 14, versículo 2, quando se dirige ao povo que estava em pecado, ele diz o seguinte: tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, perdoa toda a iniquidade e aceita o que é bom. E, em vez de novilhos, os sacrifícios dos nossos lábios. Ora, se antes nós éramos esses que vivíamos assim, nós fomos convidados a não de forma que nosso louvor e a nossa adoração seja expressado mecanicamente, mas Oséias convida a que seja louvado, a que seja exaltado, a que seja glorificado através de sacrifícios dos nossos lábios, né? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5, fala de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. E o mais interessante, Hebreus 13, 15, vai falar do sacrifício de louvor, que é o fruto dos lábios que confessam o seu nome. E assim, nós fomos alcançados para louvar ao nosso Deus através desses sacrifícios de louvor, através daquilo que brota no nosso coração, não de forma mecânica, não de forma ativista, porque aquele povo que Oséias se dirige, eles estavam indo lá e oferecendo os sacrifícios mecanicamente, mas não estavam tendo um reconhecimento de quem era esse Deus, da obra que ele estava fazendo, daquilo que ele era capaz de fazer, da sua grandeza, do seu poder, da sua misericórdia. Por isso que Pedro nos fala que oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo, por intermédio daquele que foi o sacrifício perfeito em prol do meu e do seu pecado. Por isso nós somos chamados a louvar, por intermédio do que Cristo fez por mim e fez por você. Ora, então reconhecendo a esse que é digno de todo louvor, de toda honra e toda glória, nós também temos uma responsabilidade. O versículo 12 desse mesmo salmo diz o seguinte: para que aos filhos dos homens se façam notórios os teus poderosos feitos e a glória da majestade do teu reino. Ora, tudo aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz e aquilo que Deus fará, nós somos chamados para anunciar. Nós temos essa responsabilidade. Por quê? Se você for lá no versículo 20, o salmista diz que os ímpios serão exterminados. Os ímpios serão exterminados porque não conhecem, porque não têm uma experiência, porque não meditam na lei do Senhor noite e dia, não têm prazer nela, de acordo com o Salmo 1, 2. Mas nós, os que, alcançados pela graça e pela misericórdia, entendendo que Deus é merecedor, nós temos essa responsabilidade. E aí o salmista fala de meditar, de falar, de confessar, ou seja, de deixar bem claro para as pessoas que nos cercam, para as pessoas que ainda não conhecem a Deus, que Ele é o santo, é o fiel, é o poderoso, é o benigno, é o misericordioso Senhor. É o que para o salmista foi e é o que para nós é. O Deus nosso, o Rei nosso. Esse salmo aqui, ele vai falar das grandezas de Deus, dos atributos de Deus e vai deixar bem claro que ele reina. E o reino dele é um reino eterno. É um reino que, através de Jesus Cristo em nossos corações, deve ser anunciado para que alcance aqueles que ainda não conhecem ao nosso Deus.
Essa é a nossa responsabilidade. Pedro fala que nós fomos chamados das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar essas grandezas, para anunciar tudo isso que Deus quer, que Deus pode e que Deus fará por aqueles que graciosamente encontrarem. Mas é imprescindível, segundo a palavra dele, em Romanos, que nós anunciamos, que nós demonstremos para as pessoas, não só, eu diria nem não só, mas com um ativismo religioso. O ativismo religioso, com piedade, é importante, é interessante. Mas o mais importante é demonstrar para essas pessoas, assim como Oséias pede, para que nós vivamos, para que nós deixemos claro quem Deus é, o que Ele faz por nós, o que Ele representa para nós. Essa é a responsabilidade que nós temos. E o salmista também nos fala de um relacionamento. Nós entendemos quem Deus é e por isso nós o louvamos, nós o adoramos, nós o glorificamos. Nós, através da graça e da misericórdia dele, também entendemos que somos os responsáveis por anunciar essas grandezas. Mas também, segundo o salmista, nós somos aqueles que estaremos nos relacionando com o nosso Deus. O versículo 14 fala que o Senhor sustém os que vacilam e apruma todos os prostrados. Essa pode ser a nossa situação. Hoje, se não for hoje, pode ser amanhã. Que situação? Situação daqueles que vacilam, daqueles que, equivocadamente, aqueles que cometem algum deslize, aqueles que cometem involuntariamente um pecado. Nós somos aqueles que, se hoje nós não estamos, amanhã nós poderemos estar prostrados pelas circunstâncias, pelas condições, pelas coisas que acontecem ao nosso redor. Nós somos esses que vamos nos relacionar com Deus. Esses que muitas vezes estão vacilando, muitas vezes estão prostrados. E Deus quer que nós estejamos recorrendo a Ele. O versículo 18 fala que o Senhor está perto desses. É perto desses que vacilam, perto desses que estão prostrados. Ora, só vacila e só está prostrado quem foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Quem não foi alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, nunca estará prostrado nem vacilando. Ele estará morto. Essa é a diferença. Pecadores mortos e pecadores vivificados através da obra de Cristo Jesus. Pecadores que muitas das vezes vacilam a contragosto, muitas das vezes estão prostrados. Mas, para esses, Deus está perto. Deus os ouve, porque a palavra dele diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. E mais, ele não só está perto, como ele também acode à vontade daqueles que o temem, daqueles que se submetem ao seu senhorio, daqueles que entendem que ele é o único que pode atender o nosso clamor e nos salvar. Versículo 19, parte B, fala que ele atende o clamor e os salva. Ora, só clama quem está vivo, só clama aquele que está em meio à peleja, só clama aquele que pode estar passando por alguma aflição, só clama aquele que entende que nós vivemos dias difíceis, tempos maus. Ora, o versículo 20 vai mais além. Para aquele que se relaciona com Deus, ele fala: o Senhor guarda a todos os que o amam.
a todos os que o amam, a todos aqueles que Deus alcançou com graça e com misericórdia e inundou com seu amor e com a sua graça, esses é que reconhecem, esses é que louvam, esses é que exaltam, esses é os que bendizem ao nosso Deus. Mas também esses são aqueles que, por vezes, vacilam, que por vezes necessitam serem aprumados porque estão prostrados. São aqueles que invocam, são aqueles que temem a Deus. Ora, chamados a louvar, nós reconhecemos ao Deus a quem servimos, a quem louvamos. Chamados a louvar, nós entendemos que temos uma responsabilidade como aqueles que, segundo a palavra dele, foram salvos da ira vindoura. Chamados a louvar, nós também entendemos que diariamente temos que nos relacionar com nosso Deus. O teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Esse é o Deus a quem fomos chamados para louvar, para anunciar, para glorificar. Esse é o Deus que nos ouve, esse é o Deus que nos acode, esse é o Deus que nos salva. Esse é o Deus que nos guarda. E nos guarda nos dando a ideia de que, se é Deus quem nos dá essa certeza, ninguém, nenhum outro poderá nos tomar da mão dele, poderá nos tirar da sua guarda, do seu domínio. Pela graça e pela misericórdia de Deus, nós fomos chamados para o louvor da sua glória e da sua graça e da sua misericórdia. Que Deus nos abençoe, que Deus nos oriente em todo tempo a mirar nesse relacionamento, a vivermos essa vida com responsabilidade diante de Deus e diante daqueles que nos cercam, reconhecendo em todo tempo a grandeza do nosso Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amado Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, ó Deus, que traz ao nosso coração conforto e segurança, ó Deus, em saber que tu és o Deus Todo-Poderoso, o Deus soberano, o Deus bondoso, misericordioso, o Deus que nos guarda e que nos salva, Deus, mas também é o Deus que nos atende, que nos acolhe, que nos guarda em todo o tempo, ó Deus. E para isso, ó Deus, tu expuseste a tua palavra aos nossos corações, ó Deus, demonstrando, ó Deus, a tua imensa misericórdia, a tua graça e a tua bondade, Deus. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós oramos e agradecemos, certos de que seremos continuamente alvos da tua graça e da tua misericórdia, e que, guardados em Cristo Jesus, nós prosseguiremos rumo à eternidade, Pai. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Deus se revelou plenamente em Jesus, a expressão do Pai, o princípio e o fim, glória velada foi quando andou entre nós, homem de dores foi, hoje em glória está. Deus Espírito abriu meu coração, me fez enxergar a glória
de Jesus. Meus olhos são indignos de o contemplar, mas graça soberana me tocou. Aleluia, 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 meu Rei. O Pai me levou sem havê-lo em seu Filho. Só em Cristo vejo o Trino Deus. Deus Espírito abriu meu coração, me fez enxergar a glória de Jesus. Meus olhos são indignos de o contemplar, mas graça soberana me tocou. Aleluia, 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 meu Rei. Aleluia, 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 meu Rei. Hoje sei, pois eu vi. Eu não conheço mais só de ouvir. Novo sou e serei, pois verei em breve a face do Rei, do meu Rei. Deus Espírito abriu meu coração, me fez enxergar a glória de Jesus. Meus olhos são indignos de o contemplar, mas graça soberana me tocou. Aleluia, 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 meu Rei, meu Rei. Aleluia, 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 meu, oh, aleluia, 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 meu Rei. Aleluia, 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 meu Rei. Aleluia, 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 meu Rei.